E aí pessoal, separei aqui mais uma questão do ITA sobre divisão de polinômios de um jeito bem clássico, certo? Alguma questão bem comum. E a questão está aqui. Se dividirmos um polinômio p de x por x menos 2, o resto é 13. E se dividirmos p de x por x mais 2, o resto é 5. Supondo que r de x é o resto da divisão de p de x por x ao quadrado menos 4, podemos afirmar que o valor de r de x para x igual a 1 é e das alternativas. A primeira coisa que a gente faz aqui é escrever os dados do problema aqui numa linguagem mais adequada, né? Então, o resto de p de x por x menos 2 é 13. O que isso quer dizer? Que esse p de x ele é igual a x menos 2 vezes um certo quociente da divisão. Ele não fala quem é, então vamos chamar de q de x. Mas ele fala que o resto é 13, né? E o que significa dizer aqui que isso aqui é uma divisão, quer dizer que esse resto aqui é um polinômio de grau menor do que esse x menos 2, né? Ou seja, de grau zero, então uma constante aqui, né? Agora, se dividirmos p de x por x mais 2, tá? Então vamos dividir p de x por x mais 2. Eu não sei nada sobre quem vai ser o quociente, então vou chamar de q2 de x. Mas eu sei alguma coisa sobre o resto, ele fala aqui que é 5, né? E agora, supondo que r de x é o resto da divisão de p de x por x ao quadrado menos 4, podemos afirmar que o valor de r de x para x igual a 1 é... Então vamos dividir, né? P de x é igual a x ao quadrado menos 4 vezes um outro quociente, que de novo eu não sei quem é, mais esse r de x. E a pergunta é, r de 1 é igual a... Essa aqui é a pergunta que a gente quer responder. Então vamos ver como é que a gente faz isso aqui. Primeiro, tem esses quocientes aqui que a gente não sabe nada. Então, para resolver esse tipo de questão, o que a gente precisa é burlar aqui esses coeficientes. E como é que a gente vai fazer isso? Primeira observação é usar direito a hipótese de que essa aqui é uma divisão, de que isso aqui é o resto da divisão, certo? O que significa usar direito à hipótese? Faltou a gente escrever que esse r de x tem grau menor do que 2, porque é o grau desse polinômio aqui. Se a gente divide p de x por um polinômio de grau 2, o resto é um polinômio de grau menor do que 2, ou seja, de grau 1, né? Ou 0, né? Mas então o r de x, ele tem grau 1 ou 0, de toda forma ele pode ser escrito como ax mais b, né? Certo? Agora sim a gente usou a hipótese de direito de quem dividiu. E a gente quer saber quem é o r de 1. Um jeito seria substituir x igual a 1 aqui, mas apareceria p de 1 e q3 de 1, que a gente não sabe calcular, né? O que a gente vai fazer é tentar calcular o r de 1 burlando aqui esses quocientes que a gente não sabe, ou seja, usando nas equações o valor de x igual a 2 e x igual a menos 2. E como o grau do r de x como o r de x tem grau 1, basta a gente saber o r para dois valores diferentes e montar um sistema, né? Então, o que eu quero dizer? Aqui a gente sabe que o r de... Vamos colocar assim, né? Para a gente burlar o Q3 de x, a gente vai aplicar nas raízes de x menos 4, porque aqui vai zerar e não vai aparecer o Q3 de x. Então é interessante a gente aplicar nessa equação aqui x igual a 2 e x igual a menos 2. Então aplicando x igual a 2, a gente tem que p de 2 é igual a que dá 0 mais r de 2. Então eu já vou escrever aqui direto. E aplicando menos 2, p de menos 2. Por que menos 2? Porque é outra raiz desse polinômio. Não vai aparecer o que 3 de x. É igual a r de menos 2. E aí alguém pode reclamar falando, a gente não sabe calcular esses quocientes, mas também não sabe calcular o p, né? Mas é aí que a gente vai usar as hipóteses aqui do problema. Novamente, a gente não consegue calcular o p, exceto quando a gente aplica num valor aqui que vai zerar esse termo que está multiplicando o Q1 de x, né? Então, aplicando p igual a 2 aqui na primeira equação, a gente tem aqui p de 2 é igual a que vai zerar, então não vai aparecer esse Q1 de x, vai ficar só o 13. E o p de menos 2, como é que a gente calcula? A gente aplica aqui na segunda equação. Porque vai zerar aqui e não vai aparecer esse Q2. Vai ficar só o 5. Certo? Então a gente sabe isso daqui. Substituindo esses P de 2 e P de menos 2 aqui em cima, a gente tem um sistema de duas incógnitas e duas informações. Né? Duas incógnitas porque esse R aqui só depende de A e B. Né? Então vamos fazer aqui.
Separar aqui. Então vamos lá. Montar aqui o sistema. O R de 2, quem é o R de 2? É 2x mais... 2A mais B. Então 2A mais B, que é o R de 2, é igual a P de 2. P de 2 é 13. E o R de menos 2, que é menos 2A mais B, menos 2A mais B, é igual a P de menos 2, que é 5, né? E aí está nosso sistema, a gente usa ele para calcular o A e o B, e aí a gente vai saber quem é esse R. E aí depois vai calcular R de 1. Então, somando aqui as duas equações, a gente tem que esse 2A com menos 2A cancela, vai ficar 2B igual a 18. E aqui já dá para calcular que o B é 9, né? B é 9. Então, a gente já sabe quem é o B. Sistema linear, simples. E agora a gente substitui o B aqui, por exemplo, na primeira equação, né? Igual a gente faz com qualquer sistema linear. Fica 2A mais 9 igual a 13 e calculo A, né? O 2A é igual a 13 menos 9 é 4. Isso aqui implica que A é igual a 2. E aqui praticamente acabou o problema, né? Porque então o R de x ele é igual a 2... Ele é AX mais B, mas a gente já sabe quem é o A e o B, né? Então ele é 2x mais 9. E aí quem é o R de 1, que é o que ele pergunta no enunciado, só substituir um aqui, né? 2 vezes 1 mais 9, que é igual a 11. Indo aqui nas alternativas, letra D. E está resolvido. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.